Ela foi prostituta por 7 anos e ela vai explicar como era essa vida. Eu fui prostituta por 7 anos. E se você acha que era só sexo, é porque nunca olhou nos olhos de uma mulher que se vendeu para poder sobreviver. Essa história é pesada. Se você não tiver estômago, nem assista esse vídeo até o final. Eu não virei prostituta porque eu queria. Porque ninguém acorda um dia e fala, acho que hoje vou começar a vender o meu corpo. As coisas vai começando aos poucos. Primeiro vem a necessidade, depois vem o desespero. E aí quando você se vê, já foi. Eu tinha 19 anos quando eu comecei nessa vida. E foi porque o meu pai me colocou pra fora de casa depois que eu engravidei de um namorado que me largou grávida. 3 meses depois, eu perdi meu bebê, perdi minha família, perdi a esperança, perdi a autoestima, perdi tudo. Eu aluguei um quartinho pra mim poder morar, que mais parecia um depósito. Eu só tinha miojo pra mim poder comer e todos os dias eu ficava chorando diante daquela situação que eu estava vivendo. A primeira vez que um homem me ofereceu dinheiro foi em um ponto de ônibus. Eu estava toda arrumada pra ir pra uma entrevista de recepcionista, quando o cara olhou pra mim e disse, com essa carinha você ganharia mais de R$ 1.000 em uma noite. Sem ter nenhum centavo, aquela frase não saía da minha cabeça. Fiquei pensando naquilo por vários dias, até que eu criei coragem. Entrei em um site, postei uma foto, e em menos de 2 horas, o meu telefone já não parava mais de tocar. Minha primeira vez foi horrível. Eu lembro que foi com um senhor de mais ou menos 60 anos de idade, que me tratou como se eu fosse um pedaço de carne. Quando a gente terminou o ato, ele olhou pra mim, pegou uma nota amassada, jogou em cima da cama e disse, quando você quiser, mais vezes você sabe onde me achar. E o pior, que eu acabei voltando outras vezes. Porque aquele dinheiro, ele tinha pagado o meu aluguel, meu gás, minha comida, e eu consegui passar por vários dias de boa. Com o tempo, eu comecei a fingir que eu sentia prazer, mesmo eu sentindo muito nojo. Aprendi a fingir que eu achava que eu estava no controle. Aprendi a esconder minha alma, guardar meu coração numa caixinha onde que eu sei que ninguém poderia mexer. Fingi que estava tudo bem, sendo que não estava. Tive cliente que depois pedia desculpa chorando. Eu tive cliente que era homem casado que dizia até que me amava. Teve mulher que me contratou para poder seduzir o marido dela para poder provar uma traição. Já fui levada em festas e mansões. Já fui deixada no meio das estradas. Já tive cliente que bateu. Uma vez um cara me amarrou, disse que era brincadeira. Eu comecei a gritar, chorei muito. Ele olhava pra mim e só ria. Quando acabou, ele olhou pra mim e me disse, você não é gente, você é coisa. Eu tentei várias vezes sair, mas sair, gente, não é fácil. Eu lembro que a última noite que eu saí com um cliente foi a noite que ele quase... E, ironicamente, foi ali que eu renasci. Eu tava decidida a parar, a sair dessa vida. Eu já tinha conseguido juntar uma boa grana. Tava fazendo uns cursos de beleza. Queria abrir um salão pequeno e recomeçar de vez. Mas sempre tem aquele último cliente, né? Ele era diferente. Não pelo jeito, porque todos sabiam fingir muito bem. Mas pelo valor. Ele me ofereceu R$ 5.000 por uma noite. Disse que ele era um cliente muito discreto, que ele era educado e que ele só queria uma companhia. E eu, burra, com a cabeça já fui virada e pensei, é só a última vez. Com esse dinheiro, eu pago o aluguel e vou conseguir abrir o meu salão. Ele pediu pra eu encontrar ele em um sítio afastado. Já senti o alerta, um medinho no estômago, mas eu ignorei. Peguei, aluguei um carro, deixei o celular com a localização ativada pra uma amiga e achei que eu tava segura, porque eu tinha compartilhado a localização com a minha amiga. Mas quando eu cheguei lá, eu entendi. Ele não queria uma companhia, ele queria alguém pra ele poder dominar. Lá a casa era enorme, escura e muito silenciosa. Não tinha exatamente ninguém naquela casa. Ele abriu a porta pra mim sorrindo, educado demais. Me ofereceu um vinho, recusou a tocar em mim no começo, me deixou super à vontade. Até que ele trancou a porta, virou a chave e disse com calma pra mim, agora você é minha pelo tempo que eu quiser. Eu já fiquei com medo, então eu tentei correr, foi onde que ele me empurrou, me prendeu e eu comecei a gritar. Gritei, como nunca tinha gritado na minha vida, e ele começou a rir da minha cara e falou assim, ninguém vai te ouvir. Gente, foram horas, não sei dizer quantas, porque eu perdi a noção. Eu acabei ficando desacordada em algum momento, e quando eu acordei, minha boca tava toda seca, meu corpo tava todo dolorido, e eu não sabia o que de fato tinha acontecido no tempo que eu fiquei desacordada. Mas sabe quem me salvou? Minha amiga. Aquela que eu tinha mandado a localização do endereço onde eu ia estar. Quando ela viu que eu não respondia mais as mensagens dela, ela foi atrás. Ela ligou para um dos meus clientes porque eu deixava tudo com ela. E eles chamaram a polícia e foram atrás. Quando eles chegaram lá, eles encontraram o carro que eu fui estacionado lá no meio do mato. E aí invadiram a casa e me encontraram lá amarrada. Eles me levaram para o hospital. Eu tive que tomar remédio para evitar que eu tivesse pegado algum tipo de infecção, doença, sei lá. Fizeram um exame de corpo de delito. E eu tive que contar toda a minha história para um delegado. E enquanto isso, uma policial super simpática segurava minha mão, me dando todo o apoio.
Eu lembro que ela olhou pra mim e disse assim: você sobreviveu, agora é hora de viver. Depois disso, nunca mais atendi cliente nenhum. Vendi tudo que eu tinha da minha antiga vida. Queimei roupa, joguei chip fora, cortei o cabelo, pintei, sumi. Fiquei meses em silêncio, com medo de abrir a boca e até mesmo de sair na rua e encontrar alguns dos meus clientes. Até que um dia eu entrei num salão de cabeleireiro para poder ver o preço de uma escova e vi um cartaz que estava precisando de uma cabeleireira. A dona de lá era uma mulher que já tinha sido de tudo: faxineira, manicure, mãe solo, abandonada pelo marido. E quando eu contei a minha história, ela olhou nos meus olhos e disse assim: você não é o que fizeram com você, você é o que você decide ser de agora pra frente. Ela se sensibilizou com a minha história e me contratou para trabalhar com ela. Hoje eu sou cabeleireira, tenho carteira assinada, já tenho uma filha e tive muita fé e tenho muita fé de que eu escapei do inferno que eu vivi. E se Deus me deixou viver, é porque minha história ainda não acabou. Gente, que história linda, meu Deus do céu, que história tocante. Às vezes a gente julga uma pessoa pela profissão dela, como de prostituta, né? E a gente não sabe o que a pessoa tá passando, é a dificuldade que ela tá passando. Esse foi o vídeo de hoje, é um grande prazer te ver aqui. Curte, comenta, compartilha. Me segue para mais vídeos. Vou deixar a arroba dela, ela constrói seguidores. E até o próximo vídeo. Tchau!